Ok, vamos lá começar. Somos 20 e alguma coisa, né? Acho que dá para 21. gente. A Fernanda dizendo amor o curso de domingo. O curso de domingo foi terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes, né? 10 horas aula Isso. ali, mas foi muito bacana. Domingão puxado. O curso ainda não acabou, né? Porque a gente está nos bônus, né? Tivemos aula de mindfulness, agora a gente vai para a higiene do sono, né? Dia 23 Isso. de maio do sono. É o pessoal que vai estar conosco. Então, vamos que vamos aí trabalhar, né? Aprender, aprimorar, crescer, construir. Isso Vamos aí. começar? Vamos lá. Bora lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, para mais uma live nossa. Nós estamos, eu e Gustavo, aqui em nome da TCC, né, para trazer esse conteúdo, né? Vamos usar algumas sextas-feiras aí pela frente para trabalhar alguns conteúdos bem pertinentes da terapia cognitivo-comportamental, e hoje o tema vai ser as ondas da terapia cognitivo-comportamental, né? E a gente tem 3 ondas, né, prevalentes, uma quarta onda ainda aí para ser discutida, ser conversada, mas a gente vai traçar esse panorama para que a gente entenda um pouco, né, o que é que são essas ondas, por que entendê-las é importante dentro desse processo, né, porque eu, como terapeuta, preciso entender, e o que é que elas trazem, né, de construto teórico, o que é que elas trazem, né, na sua prática, o que é que eu posso fazer uso. A live ela fica salva 24 horas após o término do Instagram, provavelmente no meu, né, que abri a live, tá? Lembrar que a live da semana que vem vai ser transmitida pelo Instagram do Gustavo, tá? A gente já tem uma Isso. temática, a gente vai trabalhar estruturação de caso, né? Porque é tão importante estruturar um caso em terapia cognitivo-comportamental. Isso vai ser o tema da live da próxima sexta-feira. Estrutura de A gente vai sessão. fazer isso, porque é tão Que- importante estruturar uma sessão Isso. em terapia cognitivo-comportamental. Na próxima sexta-feira, no mesmo horário, com a diferença que vai estar sendo transmitida pelo Instagram do Gustavo, tá? Isso. Então, Gustavo Oliveira Psi. Procura lá. isso, a gente Quem vai não estar me segue, vai divulgando. lá e me segue. Quem não segue Gustavo, aproveita, segue Gustavo agora. A gente vai divulgar essa semana nos grupos, tá? Mas já anota aí na tua agenda, sexta-feira que vem, 19 horas, né? Porque é tão importante estruturar uma sessão na terapia cognitivo-comportamental. E 25 a 29 desse Maio mês desse de mês. maio, a semana da terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, corre lá na Exato. bio, se inscreve e vem aprender conosco, e trocar ideias, trocar experiências, né? A gente também aprende muito com vocês. É uma troca bacana que acontece nesse lugar. Curso TCC, né? www.cursotcc.com.br, né? O nosso site para quem quer conhecer mais o nosso trabalho. E vamos lá. Meu nome é Claudemir Bispo, psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, e esse rapaz aqui é o Gustavo Correia, também psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e formado em terapia dos esquemas na terapia de terceira onda. Já falando sobre ondas, né, a gente já começa assim. né, já começa trazendo um exemplo, né? Vamos falar de ondas, então, né? Vamos falar que onda é essa, né? Que onda é essa? Né? Terapia cognitivo comportamental, e agora vem com essa ideia de ondas, né? O que seriam ondas, Gustavo? Vou pegar com você para a gente começar assim, a falar um pouco, introduzir. O que a gente pode pensar sobre a TCC e suas ondas? Por onde começar? As ondas são uma forma que o conceito foi construído. É como se fosse, se a gente pudesse pensar na teoria, conforme ela vai evoluindo. Mas é importante que a gente sinalize que essa evolução não é uma evolução no sentido de juízo de valor. Como se a primeira onda fosse pior que a segunda e como se a terceira fosse melhor que a segunda. Não é nesse sentido. É simplesmente uma construção de conhecimento que foi se desenvolvendo. É o desenvolvimento da própria estrutura da terapia cognitivo-comportamental. Então a gente tem lá a primeira, a segunda e a terceira onda como um processo evolutivo de busca de conhecimento, de ciência, de práticas clínicas cada vez mais
adaptadas aos contextos que a gente vivencia no mundo e as novas demandas que vão surgindo. Então, a terapia ela vai evoluindo, lembrando que esse evoluir não é sem juízo de valor, evoluir no sentido de desenvolver novas estratégias para poder acolher novos públicos e apresentar novos resultados, cada vez melhores, mais eficazes para essas demandas que vêm acontecendo. Podemos falar de fases, né? Fases ou etapas, né? O que a TCC vivenciou ao longo do tempo, né? Perspectivas e leituras específicas sobre determinados momentos, até históricos, né? Por que não dizer, há um marcador histórico em cada onda, a gente vai ver daqui a pouco, mas como o Gustavo fala, né? As ondas elas não são um processo de que a TCC de terceira onda é melhor do que a segunda, ou que a segunda é melhor do que a primeira, não. Cada uma ela tem o seu papel, cada um existe ainda, né? Inclusive, o termo ondas, ele vem do Stephen Hayes, né? O próprio teórico aí que traz na TCC terceira onda a terapia de aceitação e compromisso, né? Aí o Hayes é que traz esse termo ondas para delimitar as fases em que a terapia cognitiva comportamental passou e vem se comportando ao longo do tempo, né? Criando novas abordagens, novas leituras para atender determinadas demandas e determinados construtos, né? E aí, assim, o Reis olha isso e divide em ondas, ou etapas, ou fases, como assim queira, mas é mais conhecido mundialmente como ondas, e três grandes ondas, estão bem marcadas dentro da terapia cognitivo comportamental. Quer falar da primeira onda, Gustavo? A primeira onda é a origem de tudo, né? A origem de tudo, né? É ali onde está no início essa fase comportamental. É quando a terapia é uma terapia comportamental. É quando existiu o construto comportamental e a gente pode pensar aí lá nos construtos do Pavlov, do Skinner. A gente pode pensar lá no behaviorismo que a gente conhece lá na faculdade. Então, ali a gente tem a semente da terapia cognitivo-comportamental como a gente conhece hoje. É essa fase em que só se levava em consideração o arcabouço comportamental, só se levava em consideração todas aquelas estratégias comportamentais que a gente conhece de reforço, de punição, todas essas estratégias. Oi? Estímulo-resposta, né? Isso, exatamente. Ali, a primeira onda vai surgir ali por volta de 1950, né? O Skinner, o Pavlov vão trazer os construtos comportamentais em oposição à psicanálise, né? Em 1950 a psicanálise ela está ali em evolução nos Estados Unidos, ali na Europa como um todo, e aí as terapias comportamentais elas vêm no contrafluxo, né? Trazendo os experimentos pavlovianos, os experimentos skinnerianos nesse período. Isso. O principal aí, estímulo-resposta, comportamento. Isso. Operante, exato. Principalmente a ideia do comportamento operante, né? Que é exatamente a proposta de modular o comportamento, extinguir comportamento, da gente exatamente direcionar, tentar entender quais são os comportamentos que não são, a gente pode até trazer um termo mais moderno, funcionais, e os comportamentos que seriam funcionais, e meio que modelar o comportamento humano para que exista a promoção de saúde e bem-estar. Isso estava bem pautado na modelação de comportamento. Uhum. E aí eu estou em 1950 na primeira onda, tá? Primeira onda, aí as terapias comportamentais, chamadas TCOMPs, né? Alguns autores chamam, né? A Carmen Beatriz, um artigo que ela tem, ela cita essa expressão, né? TCOMPs, terapias comportamentais. Então, a primeira onda ela é justamente isso, as terapias comportamentais, 1950, vai até 1960, e aí em 1960 a gente vai entrar com a segunda onda. E o que é que acontece aí na segunda onda? Segunda onda do modelo, a gente sai do modelo comportamental, né? Há algumas críticas, inclusive, né? Aí em volta de 1960, começam as críticas ao modelo comportamental, a esse modelo estímulo-resposta, ao behaviorismo mais radical, e aí a gente tem o surgimento da segunda onda, e aí surgem alguns autores. As principais referências da segunda onda, e é importante a gente salientar
que boa parte das pessoas que entram em contato com a TCC hoje entra em contato com a segunda onda, que é essa segunda onda que tem a origem lá no Beck e no Ellis. Né? A gente vai ver o Albert Ellis e vai ver o Aaron Beck como sendo os principais expoentes. O Ellis, aqui na nossa realidade bibliográfica, vamos dizer assim, científica a nível de Brasil, ainda é pouco falado, embora tenha sido uma referência, né? Se a gente pudesse falar, se a gente pensa assim, o Beck é o pai da TCC, porque foi o Beck quem mais, vamos pensar assim, quem mais produziu e quem mais fez disso uma espécie de negócio, vamos dizer assim, foi ele que mais publicou, foi ele que levou isso e foi ele que difundiu isso. Terapia é um negócio, então o Beck ele fez isso muito bem. Ele levou a TCC, expandiu a TCC e espalhou ela. Mas o Ellis ele teve um papel fundamental. Então, infelizmente, até na nossa literatura é difícil encontrar livros do Ellis traduzidos para português. Né? Encontrar pesquisas mais aprofundadas em terapia racional, emotiva e comportamental, a TREC, que é a terapia do Ellis, né? É até difícil. Mas a gente vai pensar aí na segunda onda, esses dois autores sendo os principais expoentes por trazer o construto cognitivo. Aí a gente continua entendendo a importância do comportamento, mas a gente coloca uma nova coisa nessa mistura aí. A gente traz um ingrediente que é o ingrediente cognitivo, que é o poder da interpretação. É bom a gente sinalizar também, Claudemir, que o Beck e o Ellis eles não tiveram essa sacada, eles não foram as primeiras pessoas que pensaram isso. A gente vai ter correntes filosóficas que já falavam sobre isso. A gente vai ter na TCC, por exemplo, muito fundamentado o estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica que baseia muito dos princípios que a gente usa na TCC. Então, as primeiras sacadas já tinham existido há um tempão atrás. O Beck e o Ellis, eles estruturaram esse jeito de imagem, de pensar em um modelo terapêutico. O Ellis na terapia racional emotiva, né? Que é a TREC, né? Aquele modelo ABC, né? Um evento, né? Que causa, né? Que desencadeia uma emoção e na ponta um comportamento, né? O Beck trazendo a cognição para junto, né? Entendendo que toda emoção desencadeia também um pensamento e todo o trabalho focado na ressignificação cognitiva, e aí eu vou ter toda a construção de segunda onda. É interessante quando tu coloca, Gustavo, que todo mundo que entra na TCC entra pela segunda onda, né? Mas o Brasil ainda permanece muito forte na segunda onda. As terapias de terceira onda, elas ainda tateiam aqui no Brasil, ao contrário da Europa, por exemplo, onde as TCCs de terceira onda, que a gente vai ver daqui a pouco o que são, elas estão muito mais à frente em termos, né, de prática, em termos de vivência, em termos de pesquisa, etc. Mas o Brasil começa agora a dar sinais, né, em direção a essa abordagem. Tem uma pessoa perguntando como a TCC trabalha a autoestima. Deixa eu só dar Acho que foi o Márcio. O Márcio. Márcio, hoje a gente está aqui estudando as ondas da TCC. Dá para a gente introduzir uma resposta aí lá na frente? Ok, mas o objetivo nosso é tratar um tema muito focal das terapias cognitivas comportamentais, que é as ondas ou fases ou vivências que a TCC teve ao longo do tempo, né? E como é que ela caminha hoje em direção a outros processos mais avançados, né? Seja de abordagem, seja de técnicas, o que seja, enfim. Tá? Então, segunda onda, na primeira onda eu tenho os construtos comportamentais ali do Pavlov e do Skinner, né? Principalmente, né? O behaviorismo radical, lá por volta de 1950, uma oposição à psicanálise, interessante nessas oposições, porque quando entra a segunda onda há uma oposição, né? Uma crítica ao modelo estímulo-resposta, né? Do Skinner. E aí vem o Beck, vem o Ellis, e aí vem uma gama, né, de pessoas junto com eles, né, e o Beck cognitivo interessante lembrar que o Beck psicanalista de formação, atuante, e que chegou na TCC que a gente conhece hoje como TCC de segunda onda, segundo o Beck, meio que como um acidente de percurso. A estratégia do Beck lá na sua primeira pesquisa era comprovar. Ele quis exatamente aproximar a psicanálise de um modelo científico que pudesse ser comprovado. E nessa tentativa de aproximar a psicanálise de um modelo científico que pudesse ser replicado, comprovado,
foi que ele teve essa sacada, ou melhor, claro, bebeu em outras fontes, bebeu na própria fonte do Ellis, que já bebeu em outras fontes também, vamos pensar assim, e aí teve essa sacada de disse, epa, peraí, tem algo mais aqui, né? Eu posso exatamente, e aí é quando ele estrutura o primeiro modelo, vamos pensar assim, o primeiro modelo do Beck, ele vem desse meio que esse acidente de percurso, vamos dizer assim, um acidente de percurso muito bom que nos faz estar nesse momento aqui conversando. Isso, é o modelo mais utilizado, né, Isso, atualmente, pelo menos no Brasil, né, as terapias de segunda onda, né, a isso. TCC de Beck. E aí a gente sai aí desse período, né, e entra na chamada terceira onda, né? A terceira onda, ela já é mais novinha, vamos assim dizer, que ela começa ali por volta de 1990, né? O marcador, né? Da entrada da terceira onda, né? O que acontece aí para ver essa denominação, essa mudança? Terceira onda, o que é isso? Essa terceira onda, ela vem exatamente para, vamos dizer assim, aperfeiçoar a TCC de segunda onda para poder chegar em alguns públicos. A gente pode, de uma maneira bem resumida, colocar assim, olha, a terceira onda ela veio de autores que trabalhavam com segunda onda, então você vai pegar o Jeffrey Young, você vai pegar a Marsha Linehan, você vai pegar o brasileiro aqui que tem a terapia cognitivo-processual, o Irismar Reis, trabalham com segunda onda, só que aí eles enxergaram um novo jeito de fazer terapia cognitivo-comportamental para atingir alguns públicos aqui e potencializar resultados, vamos dizer assim. Tem alguns públicos que não respondem bem à TCC de segunda onda. Da mesma forma que tem algumas demandas que não respondem bem à TCC de primeira onda, a TCC só comportamental, vamos dizer assim. Da mesma forma que a gente sabe, inclusive, vale a pena sempre ressaltar, que tem pacientes e tem demandas que não vão reagir bem, inclusive nem a própria TCC. A gente sabe muito bem que lá quando a gente está trabalhando com o paciente, a gente precisa entender se a TCC é a terapia indicada para aquele paciente. Pode ser que não seja. Então, dentro da própria TCC, isso também acontece. Então, às vezes, eles estavam entendendo assim, olha, esse modelo terapêutico aqui, ele não, algumas demandas não respondem bem. Então, a gente vai precisar desenvolver novas estratégias e, consequentemente, desenvolveram essas estratégias e aí é quando começa a explodir a terceira onda com várias abordagens dentro da própria abordagem, vamos colocar assim. Ela tem uma ramificação bem maior, né? Ela vai para vários caminhos, né? Não é um aprimoramento, tá? Alguém faz uma pergunta, alguém faz uma colocação aqui, ó. Então, basicamente, a onda subsequente vem para aprimorar, não, ela vem para atender demandas que a abordagem anterior não conseguiu dar conta por alguma razão. Então, essa pergunta é legal. Né, bem bacana, muita gente tem essa dúvida, né, se uma é melhor que a outra. Não, eu posso usar todas elas, mas eu preciso entender que cada uma ela vai se prestar ao atendimento de determinadas demandas dentro de uma determinada técnica, dentro de uma determinada leitura, né, uma especificidade que ela traz. As TCCs de terceira onda, inclusive, elas rejeitam, né, um pouco esse construto de ressignificar o pensamento. Então, o que é que a TCC terceira onda ela aponta? Se a segunda onda ela pede, né, que se ressignifique o pensamento, fazer RPD e tal, trabalhar os pensamentos automáticos, etc., o que é que se percebe? Imagina um paciente que tem muitos pensamentos disfuncionais e tem que ficar o tempo todo, né, identificando o pensamento automático e ressignificando o quanto isso, né, em um determinado momento se torna um pouco complicado, um pouco até cansativo, né, ficar ressignificando. Eita, um pensamento automático, tem que ressignificar um pensamento disfuncional, uma distorção cognitiva. Foi se percebendo um pouco assim, que ficar em torno disso, girar em torno disso, chegava um determinado momento que não se trazia, né, tantos bons resultados quanto no início desse processo. E aí a TCC terceira onda ela traz muito a questão da aceitação, traz para o campo da experiência, traz para o campo, né, da vivência, né, da internalização. Foca mais nas emoções. Isso, em vez de você ficar tentando combater, ressignificar
modificar aquilo, né, entende um pouco, sente um pouco, né, tanto é que entra o mindfulness, por exemplo, aceitação e compromisso, compaixão, autocompaixão, enfim, né, o lugar do viver a experiência. Recebe a experiência como ela vem, né, porque é que esse pensamento vem junto, para que aí eu possa fazer algo com isso. E ao invés de simplesmente identificar o pensamento e ressignificá-lo, como pede a segunda onda. Tá? Então, na terceira onda, a gente tem uma oposição ou uma rejeição a essa proposta da segunda onda, da onda anterior, de modificar os pensamentos e os sentimentos desconfortáveis. A luta não é para isso, nesse momento. A luta é muito mais para... A postura é muito mais para aceita essa situação, entende como ela se presentifica e o que é que eu posso fazer de melhor com essa experiência que eu estou vivendo agora, entendendo que ela está ali, naquele momento para acontecer. Tá? Esse é um ponto interessante na TCC de terceira onda. Tá? Essa oposição... Tem uma pergunta interessante aí, Claudemir. Qual é a pergunta? Deixa eu ver Pergunta aqui da Rosiane, ela faz uma pergunta que inclusive se conecta um pouco com a pergunta do Heron, lá em cima, aquela que você já falou sobre uma onda se aprimora, a onda subsequente aprimora a anterior. E a Rosiane, ela pergunta aqui, poderia dar um exemplo de uma dessas demandas? Acho que é quando eu estava falando sobre essas demandas novas que vão surgindo. Um exemplo interessante é o maior expoente da TCC de segunda onda, o Beck. Ele tem um protocolo para transtornos de personalidade. Ele tem um livro que é uma referência da TCC de segunda onda para se trabalhar com transtorno de personalidade. Mas o protocolo de segunda onda para se trabalhar com alguns transtornos de personalidade não consegue alcançar alguns desses pacientes em suas demandas. E aí, por exemplo, a TCC que trabalha com esquemas, o Jeffrey Young ele pensou exatamente num modelo que pudesse abarcar essas demandas mais resistentes que os pacientes com transtorno de personalidade têm. E aí, criou-se um modelo novo de se trabalhar com terapia, levando em consideração o construto cognitivo comportamental, exatamente para acolher melhor essa demanda e para apresentar melhores resultados. E aí você tem a própria Marsha Linehan, que criou a DBT. A DBT ela foi criada para se trabalhar com pacientes com transtorno de personalidade borderline. Então, vejam quanto a coisa vai afunilando para acolher melhores públicos. Não quer dizer que se você trabalha com terapia do esquema, você vai trabalhar só com pacientes com essa demanda. Se você trabalha com DBT, você vai trabalhar com pacientes só com essa demanda. Mas o que fez esses modelos se originarem foi exatamente a busca por melhores resultados com essas demandas. Mas hoje eles são amplamente aplicáveis para outras questões. Exatamente. Né? É interessante, né? Espero que tenha esclarecido a dúvida aí da Rose, né? Foi Rose. Isso. Tá? Faço perguntas de vocês, que é interessante. As TCCs de terceira onda, o Steven Hayes, ele mesmo, cada um com seu nome de jeito. Steven Hayes, ele diz uma coisa interessante, né, nos seus livros, né, que quanto mais eu tento controlar a experiência interna, né, mais ela se presentifica, né, mais ela se mantém. Então, em vez de tentar controlar, como fazem as TCCs de segunda onda, né, que de certa forma é um controle dessa tentativa de ressignificação, quanto mais eu faço isso, mais aquela experiência se presentifica. A terceira onda, ela diz assim, não, vive um pouco essa experiência, porque quando você vive essa experiência, ela acaba distensionando, né? Ela acaba sendo mais flexível. E uma característica também da TCC terceira onda é a questão do pouco uso, né, Gustavo, de protocolos, de inventários, né? A parte mais apapelada, como eu costumo dizer, da TCC, ela vem em menor escala, né, do que na segunda onda. Isso. A terceira onda ela é muito menos protocolar. Em todas as suas TCCs de terceira onda, elas são muito menos protocolares. Elas são muito mais, boa parte delas, muito mais focadas na experiência, muito mais focadas na relação terapêutica, muito mais focadas na vivência das emoções e ressignificar essas emoções, inclusive levando muito esse conceito de se aproximar delas. Isso. No artigo da Carmen Beatriz, ela vai fazer uma citação do Reis também, onde ela fala que
as TCCs de terceira onda, elas se opõem, né, ao modelo médico, aos protocolos, né, de tratamento, há uma oposição dessas abordagens de terceira onda a esses modelos mais parecidos com o modelo médico e os próprios protocolos de tratamento, né, no sentido dessa papelada toda. Então, ela é mais flexível nesse aspecto e ela se foca muito mais no campo da experiência, da vivência, onde acontece a ressignificação sem tanta vivência, o sofrimento emocional, né, como na segunda onda, que é a onda que a terceira onda vai criticar, né, a segunda. Isso. A Fernanda fez uma pergunta aí, Claudemir. Existem técnicas específicas da terceira onda? Eu queria tentar entender, Fernanda, o que é que você classifica como técnica, porque na terceira onda a gente vai ter as abordagens, as formas de se fazer a terceira onda, seu trabalho com esquemas, seu trabalho com aceitação e compromisso, seu trabalho com mindfulness. Então, existem estratégias específicas em cada modelo desse, né? Todos eles levando em consideração o construto cognitivo e comportamental. Então, dá para se dizer que sim, existem técnicas específicas de terceira onda, porque são técnicas dentro desse modelo. Se você vai trabalhar com um protocolo de mindfulness, você vai trabalhar com esse protocolo, com técnicas de mindfulness que existem dentro da terceira onda. Né? Se você vai trabalhar com cognitivo processual, você vai trabalhar com estratégia toda, pensando ali dentro do conceito cognitivo processual. Então, são técnicas específicas para essas dentro desses modelos que existem. Sim. A gente já convida a Fernanda, então, sexta-feira, para a live de por que é tão importante estruturar uma sessão em terapia cognitivo-comportamental. Porque a gente, ouvindo essa pergunta, Gustavo, me dá aquela sensação de que ainda há uma impressão de TCC ser uma abordagem provedora de técnicas. Cada abordagem, seja a primeira onda, existem as técnicas da primeira onda para estímulo e resposta, existem técnicas, né? E tem que existir, né? Porque a TCC é uma abordagem cientificamente comprovada, então, assim, as técnicas foram desenvolvidas dentro desse campo de pesquisa. Na segunda onda, existem técnicas, né? RPD, de sensibilização sistemática, que a sensibilização é uma técnica até muito parecida com a de primeira onda, e etc. E aí, na terceira onda, né, dentro de cada vertente, né, seja terapia dos esquemas, seja DBT, seja mindfulness, ou outra que seja, cada leitura dessa tem as suas técnicas próprias. Tá? Então, existem técnicas, né, de cada uma dessas linhas, especificamente. Ok, tranquilo. Tá? Mas o grande barato, vamos assim dizer, na terceira onda, né, não é a técnica no sentido protocolar, né, mas a experiência, a vivência. Aí vai na pergunta tua, Estela. Viver a experiência, emergir o fenômeno. A TCC ela é uma abordagem que tem um construto fenomenológico desde a segunda onda. Né? Apesar que as pessoas falam que a TCC é fria, é distante, né? Essa crítica ela vem da TCC da primeira onda. A segunda e a terceira criticam justamente da primeira onda o relacionamento terapêutico. A segunda ela tem o relacionamento terapêutico muito forte, né, em relação à primeira onda. A terceira, então, nem se fala, né, Gustavo? Porque você tem a terapia dos esquemas, que é a importância do vínculo terapêutico, da relação terapêutica, né, vai de uma ordem para mais de 1000 dias aí. A gente, na terapia dos esquemas, a relação terapêutica ela é uma das ferramentas de mudança. Literalmente, a relação terapêutica vai ser uma das técnicas, podemos colocar bem entre aspas, assim, vamos dizer assim. É uma das coisas que você vai utilizar para proporcionar a cura dos esquemas. Tem uma pergunta interessante, mas antes de falar sobre isso, Claudinho, você falou aí, convidou a nossa colega a estar na live, mas eu convido todos a estarem participando da Semana TCC. Essas e outras questões vão ser trabalhadas lá na nossa Semana TCC, de 25 a 29 desse mês. Né? Vai lá na bio, na minha do Claudemir, vai lá, vê lá o link para a inscrição, tá certo? Não esqueçam de fazer isso. Exatamente. Importância, né, de a gente aprofundar mais, né, tirar cada vez mais as nossas dúvidas, porque é um consulto simples, né, pensar assim, primeira, segunda e terceira onda, né, aparentemente na estrutura é simples, mas a gente vê que cada onda dessa tem particularidades que precisam ser bem entendidas
para que não vire, né, uma feijoada ou uma salada de frutas aí no final, tá? Exato. Principalmente identificar que uma onda não é melhor do que a outra, né? Mas uma onda criticou a outra e trouxe construções para atender demandas específicas que, né, se percebeu que a onda anterior não respondia, tá? Então, é interessante nesse aspecto. Okay. Tem uma pergunta da Jennifer. Tem uma pergunta da Jennifer que eu acho que é bem... Tem uma legal da Jennifer que é perguntando exatamente sobre essa terapia dos esquemas. Olha, a terapia dos esquemas é eficaz... Peraí, passou aqui. Para algum transtorno de personalidade? Sim, Jennifer, ela foi pensada para os transtornos de personalidade. Todos eles, inclusive. Né? Você vai ler os livros referência lá e você vai ver que não existe um protocolo específico para transtorno de personalidade, mas a terapia ela vai ser muito focada nisso. Ela vai apresentar bons resultados com transtornos de personalidade ou pacientes que tenham demandas muito arraigadas, pacientes que tenham demandas muito profundas, comportamentos muito cristalizados. Então, ali vai apresentar bons resultados com esse público. Mas nada impede de você trabalhar a terapia dos esquemas com outros públicos. Não tem nada de errado com isso. A terapia dos esquemas ela é diferente da TCC de segunda onda, né, pelo seu construto. Né? A gente até conversou isso hoje, eu com o Gustavo, né, quanto é interessante. Né? Na TCC de segunda onda, a gente vem de cima para baixo, né, trabalhando pensamentos, crenças, né, até chegar, pensamentos principalmente, até chegar nas crenças. E na terapia dos esquemas, a gente vai de baixo para cima, né? O trabalho começa já de baixo. Né? Já vai no direto do esquema. Diferenças, né, a gente já vai direto ao ponto. Né? Uma diferença entre TCC de terceira onda, e no caso terapia dos esquemas, especificamente, e TCC de segunda onda ou TCC de Beck, como algumas pessoas falam. E aí uma pergunta aqui da Ítala. Que cada uma dessas técnicas ou abordagens vão trazer. Eu uso o termo técnica abordagem porque a DBT, né, ela tem essa crítica sobre ela. Se DBT é uma abordagem ou se é só uma técnica de intervenção sobre um determinado perfil, né, que é o público a que ela se destina, que são os pacientes borderline. Aqui a Ítala Selle, ela perguntou, então iremos usar a técnica de acordo com a necessidade do paciente? Sempre. A psicologia toda, né? E aí a gente vai usar exatamente a necessidade do paciente, não a minha necessidade. Uma coisa interessante, né, vendo essa pergunta que me veio aqui, é a questão de assim, a terceira onda ela tem muitas vertentes, mas eu não preciso, como terapeuta cognitivo comportamental, saber de todas, dominar todas. Eu acho que é até humanamente possível, né, Gustavo? Né? Porque assim, muito conteúdo, né? Preciso entender tudo isso para eu achar meu lugar confortável, meu lugar seguro para a minha atuação profissional, tá? Porque tem pessoas que vão se identificar bem, por exemplo, numa TCC de segunda onda e vão ficar lá, ok? Outras pessoas vão para a TCC de segunda onda e vão trabalhar a terapia dos esquemas, vão trabalhar a segunda onda com mindfulness, vão trabalhar a segunda onda aí autocompaixão, vão manter, né, meio que uma carta na manga, aí como o Gustavo gosta de dizer. Isso aí. A questão da ressignificação na terceira onda continua justamente com o foco das experiências ou a última veio substituir? Não entendi bem essa pergunta. Eu não entendi bem essa pergunta. Na terceira onda, a ressignificação continua juntamente com o foco das experiências ou a última veio substituir? Não entendi bem a pergunta. Eu também não entendi essa última vez. Ressignificar o pensamento na TCC de segunda onda é o foco dos instrumentos, né? Os instrumentos, eles são desenvolvidos para isso. Na terceira onda, a gente vai ter a ressignificação acontecendo naturalmente, vou usar a expressão aos peadas, inclusive, dentro desse campo da vivência, da experiência, da aceitação. O lidar com isso é mais fluido, né? Menos tecnicista, vou usar essa expressão, talvez para ficar claro, é menos tecnicista no sentido menos padronizado. Eu não preciso de um RPD para fazer uma ressignificação. Eu posso fazer um exercício de mindfulness e na experiência do viver e do sentir e da autocompaixão e autoaceitação, eu ressignificar aquela experiência tranquilamente, sem a intervenção de nenhum instrumento
padronizado no sentido formulário, entenda-se assim. Eu acho que fica claro se eu coloco dessa forma. Tá? Então, a gente pode integrar isso na prática clínica. Ficou claro. A Rosiane trouxe uma coisa interessante. Poderíamos pensar que a terceira onda vem mais humanizada, a segunda onda já é humanizada, a primeira onda já é humanizada, na TCC a coisa é humanizada, né? Então não tem... agora o foco na relação é maior. Mas a TCC de segunda onda, ela tem que ser, quando a gente estuda lá, a gente vê relação terapêutica, empirismo colaborativo, trabalho em equipe, né, decisões tomadas de maneira compartilhada, tem que humanizar. Se você não humanizar, eu acho que essa pergunta se linka muito com a ideia que foi trazida em relação à técnica. Né? Exato. Humanizar é saber que o tratamento, você não vai adequar o paciente ao tratamento, você vai adequar o tratamento ao paciente, para aquela ideia da técnica. Eu não vou adequar o paciente, isso seria desumano, eu adequar o paciente à técnica. Né? Então, todas as estratégias de TCC, primeira, segunda ou terceira onda, são humanizadas. É o diferencial se a gente consegue estabelecer boas relações terapêuticas. Uma coisa que eu colocaria também, assim, a gente precisa reintegrar em nós mesmos a ideia de que terapia cognitivo-comportamental pertence à psicologia. Quando eu falo TCC, eu ainda estou falando de psicologia. A psicologia é humanizada. Né? A psicologia, por si só, é humano com humano. É gente com gente, é contato, é troca. Então, assim, eu não posso desvincular. Né? Por mais que a TCC de segunda onda tenha um modelo mais médico, né? Aquele modelo mais padronizado, ou que a TCC de terceira onda seja mais fluida, ou a TCC de primeira onda comportamental, né, seja a relação terapêutica não seja tão efetiva como na segunda e na terceira, ainda assim é tudo no campo da psicologia e o cuidado com o humano, o cuidado, o olhar atento, a escuta atenta, ela está presente, porque somos, nesse campo, psicólogos. E aí tudo bem. Tá? Eu não posso desvincular disso. Porque senão eu segrego, né? Eu gosto como o TCC fosse um campo à parte da psicologia. E não é. Tá? Entendo. O Martoni perguntou um aqui interessante, Gustavo, não sei se subiu outros, eu estou lá em cima, como integrar as ondas na prática clínica? Isso. Eu acho que a pergunta do Martoni se linka com a pergunta da Adriele também. Ela pergunta assim, olha, existem outras especificidades em relação à conceituação de caso entre a segunda e a terceira onda? Pessoal, primeira coisa para a gente entender, pensa assim, na segunda onda, a gente vai ter a terapia do Beck, essa TCC que a maioria das pessoas conhece, e vai ter a terapia do Ellis, por exemplo. Elas já são diferentes na sua estrutura. Quando a gente está falando terceira onda, não entendam que está tudo junto. Tipo, mindfulness, terapia dos esquemas, terapia do esquema emocional. Cada uma dessas que a gente está citando tem um jeito de fazer específico. A gente está falando terceira onda para englobar tudo. Então, a pergunta do Martoni e a pergunta da Adriele, elas servem exatamente para dizer assim, olha, se eu quero trabalhar com que TCC de terceira onda? Eu sempre costumo falar nos cursos que a gente deveria se acostumar a chamar TCCs. Eu estou trabalhando com que TCC? Então, assim, eu trabalho com TCC, essa pergunta em relação à conceituação cognitiva, por exemplo. Eu vou ter que entender que TCC de terceira onda eu estou trabalhando. Se eu quero trabalhar com Mindfulness, vai ter um formulário ali específico, um trabalho, um protocolo específico de Mindfulness. Se eu quero trabalhar com terapia dos esquemas, vai ter um trabalho específico para a terapia dos esquemas. A terceira onda, ela não é um campo técnico amplo que você pega e vai lá e usa. Da mesma forma, a segunda também não é. Você pode trabalhar na segunda onda, eu estou na segunda onda, trabalhando com o quê? Trabalhando com terapia cognitivo, racional, emotivo e comportamental, a terapia do Ellis. Pronto, eu estou na segunda onda, estou trabalhando com todo aquele protocolo. Vai ser bem diferente, assim, vai ter suas especificidades em relação à TCC do Beck, que é a que a gente conhece, ou a que a maioria das pessoas conhece. Então é importante a gente sempre lembrar, o objetivo principal dessa live é exatamente que a gente consiga entender assim, olha, sobre que TCC a gente está falando, quando a gente lê um artigo, quando a gente lê um livro. Olha, eu peguei um livro aqui e esse livro é de TCC, mas que TCC é essa, cara? O cara está falando aqui sobre um processo, um advogado e um júri, que é a TCC do Irismar Reis, a TCC de terceira onda. É um modelo cognitivo comportamental específico no jeito de trabalho. Então a ideia principal é essa, a gente entender que a terceira onda não é só um agrupamento de técnicas soltas. Tem protocolos específicos em cada uma dessas abordagens dentro da própria abordagem. Espero que tenha ficado claro. Exatamente. É bacana essa colocação que você faz. Vamos fazer um resumo, então, que tem pessoal que entrou aí depois, né? O que é que a gente está falando, entendendo as ondas da TCC.
porque é importante para o terapeuta cognitivo comportamental, né, conhecer. Está rindo aí do elogio da sua prima, né? Eu tô vendo aqui minha prima invadindo a live. Olha lá, vamos lá. Primeira onda. A primeira onda, ela se refere às terapias mais comportamentais. Lá eu tenho o Pavlov, o Skinner, o behaviorismo radical, estímulo-resposta, né, como o principal modelo, né, na primeira onda, né, eu mudo o comportamento, eu mudo o sujeito. Basicamente isso, ok? E aí eu vou para a segunda onda, e aí eu tenho o Albert Ellis, o Atrec, o Aaron Beck, né, com a clássica terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental, trazendo o construto, o Ellis já trazia o construto das emoções para junto do comportamento, aí o Beck chega e diz assim, opa, mas tem um outro construto aí, tem a cognição, então vamos botar o comportamento, ok, tá, a gente mantém as emoções, mas olhe-se os pensamentos. E aí ele traz o construto cognitivo, eu tenho aí a segunda onda da TCC, né, basicamente isso. E aí eu vou para a TCC de terceira onda, né, trazendo os construtos mais voltados à aceitação da experiência para diminuir o sofrimento emocional. Em vez de eu ficar combatendo aquilo, ou confrontando aquilo com técnicas, experimentos, experiências, eu vou viver aquele momento, né, no desejo de reduzir o sofrimento emocional. Esse é o construto. Talvez se você quiser complementar, mas aí eu tenho essas três ondas. Faz todo sentido. Na TCC, não num processo de inovação ou de evolução, né, mas de novas leituras, novas perspectivas, né, novos elementos que aparecem o tempo todo e que fazem com que a TCC se reinvente. Um exemplo bacana, Gustavo, que eu queria deixar é aquele que eu dou no curso de terapia de regulação emocional infantil, do TRI, terapia de regulação infantil, que são os modelos. O modelo teórico, né, da TCC e das outras abordagens é o mesmo, o modelo teórico, que é o DSM. É padrão para TCC, para psicanálise, para qualquer abordagem. A gente vai lá, olha a patologia, o modelo teórico é igual para todos. Quando eu passo para o modelo teórico, as outras abordagens, elas têm, por exemplo, a psicanálise, a associação livre. É o modelo ateórico da psicanálise. Então, se o cara tem dor de dente, associação livre. Se o cara tem dor de ouvido, associação livre. Se o cara tem cravada, associação livre. Esse é o modelo ateórico da psicanálise. Quando eu entro na TCC, isso é totalmente diferente. O modelo da TCC é totalmente diferente. Se o cara tem unha encravada, eu tenho um protocolo específico para isso. Se o cara tem dor de dente, eu tenho um modelo específico para isso. Se o cara tem queda de cabelo, eu tenho um modelo específico. Fica claro, assim, o modelo teórico da TCC, ele é muito mais amplo, né? Daí, entender a divisão das ondas vale a pena para a gente entender, assim, em que momento da história, né, isso se enquadra, ou para que demandas isso se enquadra, para que eu possa direcionar, né, a minha estruturação de sessão, o meu plano de tratamento e possa conduzir da forma mais agradável, confortável e efetiva possível com o paciente. Tem três perguntas aqui interessantes. Vamos lá, vamos pensar. Primeira coisa, tá quase lá, né? Mas vamos responder essas três aqui, acho que dá para fechar bem. Lucimar perguntou assim, para um profissional que está começando com a TCC, já pode começar com TCC de terceira onda? Olha, Lucimar, não tem nada que te impeça. Mas, por uma questão de segurança, vá entender a segunda onda, vá na base. Pensa num construto base. Não tem nada que te impeça. Legalmente falando, não tem nada que te impeça de você ir lá estudar um livro de terceira onda e fazer um curso de formação lá. Só que vai ser, inclusive, muito mais difícil para você compreender os conceitos. Porque exatamente você vai... É a mesma coisa que você ler um curso avançado, é a mesma coisa que a gente está na faculdade, pagar anatomia 2 sem ter que pagar 1. Seria mais ou menos nesse sentido. Algumas coisas vão ficar voando aí no limbo, que seria interessantíssimo que você bebesse na fonte
Alguns pacientes, eles não vão responder a TCC terceira onda de imediato. Eu vou precisar entrar pela segunda, psicoeducá-lo, trabalhar um pouco pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças centrais. Preciso passear um pouco na segunda onda, né, fortalecer um pouco, e aí eu entro com a terceira onda. Então, ok, vamos trabalhar esquemas, ok, vamos trabalhar mindfulness, um protocolo estruturado, mindfulness de verdade, tá? Não mindfulness, vamos fazer um exercício aqui chamado de respiratório, isso. Né? Vamos trabalhar uma aceitação e compromisso, vamos trabalhar uma DBT, então, assim, o que eu posso oferecer a você, né, a mais, vou usar a expressão, algo a mais que eu possa. Eu passei na segunda onda, ok, entendi, sinto esse paciente, e se eu tenho uma formação em alguma das terapias de terceira onda, eu posso trabalhar, mas ter a consciência do que é a segunda onda, que a segunda onda é que vai trazer o construto de crença, né? É da segunda onda. E ressignificação, né? Isso, exatamente. Todo modelo de trabalho TCCista, ele está lá, né? Na segunda onda, de relação terapêutica, ele está lá, o modelo de estrutura de tratamento, assim, de pensar no tratamento planejado, estrutura de sessão, tudo isso está lá na segunda onda, né? É importante voltar lá. Então eu preciso dar uma passadinha lá, senão eu vou ficar meio angustiado em alguns momentos. Dá uma passadona. Passa um bom tempo lá. Dá uma passadona lá. Quarentena. Isso. Essa tua fala aí, Claudemir, já puxa para a pergunta da Fernanda Paula, que ela pergunta sobre terapia dos esquemas, se trabalha com transtorno de ansiedade, transtorno de humor. Trabalha sim. Só que uma coisa interessante, linkando com o que o Claudemir acabou de falar, alguns pacientes, dependendo de como eles chegam para a terapia, eles teriam contraindicação para algumas abordagens, vamos dizer assim. Vai ser necessário que você estabilize a situação, né? Você tira o cara da crise, vamos dizer assim, e às vezes as melhores estratégias são as estratégias que estão na terapia de segunda onda, que estão na TCC lá, na TCC do Beck. Então, em alguns casos, inclusive, terapia dos esquemas pode ser pode ser não aconselhável. Você vai precisar trabalhar outras estratégias. É aí onde a gente vai precisar entender. Apresentar resistência, né? Por exemplo, na terapia dos esquemas, do mais. Isso, né? É uma resistência, assim, eu não vou fazer isso. A terapia de segunda onda, nesse aspecto, ele é bacana para quebrar um pouco essa resistência. Mas a crítica da terceira onda para a segunda é ficar somente nesse modelo pode causar ruminação, por exemplo. Ruminar o pensamento. O pensamento automático, vou fazer um RPD, imagina, o tempo todo. Vou fazer um RPD, vou ressignificar, mas não, opa, a terceira onda diz assim, fica aí um pouquinho, senta um pouquinho, tá tudo bem. Tu consegue dar conta, né? O teu organismo se autorregula, por exemplo, né, nos emocionais. Fica um pouquinho, essa experiência, como é que teu corpo responde, onde é que está no teu corpo, né? A leitura é mais tranquila nesse sentido. Nem todo mundo chega pronto para entender isso. Então, amadurecer um pouco esse sujeito aí na segunda onda vale a pena. Por isso que nenhuma onda é melhor que a outra, não anula a outra. Pensar nisso é um grande erro. Isso. A Cássia faz uma pergunta também sobre terapia dos esquemas, que eu acho que é válido a gente, para fechar. Sim, Cássia, a gente vai trabalhar na terapia dos esquemas direto com esquema, inclusive. A gente vai entender que a crença, ela está ali até num construto maior, que é o esquema de funcionamento do paciente, e a gente vai trabalhar com isso logo de cara. Por isso que é perigoso trazer só ferramentas da terapia dos esquemas, aplicar um formulário de terapia dos esquemas, trabalhando com um modelo de segunda onda. Eu estou lá na segunda onda, trabalhando crenças e esquemas, aí eu vejo um questionário legalzinho aqui de esquemas, vou lá, aplico, identifico quais são os esquemas, porque o questionário serve exatamente para isso, o paciente entra em contato com isso, mas como é que eu vou trabalhar isso? É aí onde vem toda a estrutura da terapia dos esquemas, para trabalhar nos esquemas. Então é aí onde a gente entende e separa essas coisas. Isso, bacana. Show, isso aí. Isso é interessante. Ok, vamos lá, vamos voltar, né? Fechar. Vamos dar o resumão. Terapias de primeira onda, terapias comportamentais, terapias de segunda onda, né? Segunda onda da TCC, terapia cognitiva ou cognitivo comportamental, de Beck, de Ellis, e terapias de terceira onda ou terapias não contextuais, né? Várias pessoas aí, Marsha Linehan, Iris Marreis, Jeffrey Young, aí a gente tem um monte de gente
aí contribuindo, tá? Não precisa fazer uma pós-graduação na área, é interessante a pós-graduação no sentido de aprofundamento, né, de pesquisa. Eu costumo dizer que como psicólogo você atua, né, em todas as áreas que a psicologia te permite, você foi formado para isso. A gente entende, claro, que fazer uma pós-graduação é se aprimorar e a gente precisa se aprimorar o tempo todo. Eu posso fazer cursos de formação, cursos de especialização, cursos de pós-graduação, etc. Mas nada também te impede de ter uma leitura autônoma, né? Porque, enquanto psicólogo, isso faz parte do processo de evolução da psicologia, né? Dentro desse campo da terapia cognitivo-comportamental, um campo da psicologia, tá? É interessante isso, tá? Mas a gente precisa também desmistificar, talvez um dia fazer uma live, né? Assim, nem tudo é pós-graduação, é como se eu só posso fazer isso se eu tiver uma pós. A pós, ela aperfeiçoa competências, lógico que é muito rico, tá? Mas, ok. Alguma previsão do curso de terapia de esquemas? Aí é com o Gustavo. Tem sim, estamos trabalhando nisso. Aqui, isso é com a gente está trabalhando, vamos trabalhar numa data. Todas as pessoas que perguntarem indicação de livro, pode falar com a gente lá no direct, que a gente passa as indicações de livros. Fala com a gente que a gente passa isso lá. Lembrando, aproveitando para fechar tudo, amarrar, lembre de 25 a 29, o que é que tem, Claudemir? 25 a 29 de maio, gente, é a semana da terapia cognitivo-comportamental, online, gratuita, a gente espera você, a gente vai trabalhar o curso de princípios da terapia cognitivo-comportamental. Foi um curso que a gente ministrou durante muito tempo, né? Esse curso que dá início à parceria minha com o Gustavo, e a gente vai transformar esse curso em uma semana, né, de troca de conhecimentos, troca de experiência, atualização de conteúdo. Eu aguardo vocês, as inscrições, eu só não, né, eu e o Gustavo. Né, as inscrições estão no link da bio, o link está na bio, na minha e na de Gustavo, tá? Então, passa lá, não deixa essa oportunidade passar. Sexta-feira que vem, a gente vai ter outra live aqui de 7 horas, onde a gente vai discutir por que é tão importante estruturar uma sessão em terapia cognitivo-comportamental. Muita gente ainda resiste na estruturação de sessão ou não sabe estruturar uma sessão. A gente vai tentar trazer uma luz para vocês nesse sentido, né? Nosso objetivo aqui é trazer esse conteúdo da terapia cognitivo-comportamental de forma a poder ajudar o mínimo que for a sementinha plantada. Então, 25 a 29 de maio, na bio, para se inscrever, semana da TCC, vai ser à noite, tá? 1h30 de aula por dia, teoria e técnica, tá? A formação de terapia dos esquemas, a gente está vendo a modelagem dela, somente a parte prática. Quem conhece nossa proposta é teoria e prática, e a gente está vendo como é que vai modelar a prática da terapia dos esquemas, que é tão sutil. Mas lembrando que terceira onda não é só a terapia dos esquemas, tá? Isso. Tem outros, mas a terapia dos esquemas tem chegado com força aqui no Nordeste, como um todo, no Brasil inteiro, a TCC de terceira onda, principalmente esquemas chegando, e que bom, seja bem-vinda, terceira onda. Tudo que puder ajudar, né? A gente sabe que o que significa isso, significa melhora na qualidade de vida dos nossos pacientes, então isso é excelente. Deixa a gente fechar essa live, então, agradecer, convidar vocês a conhecer o nosso site, www.cursodtcc.com.br. Dia 6 de junho a gente está com o workshop de recursos lúdicos com a Eliane. Eu vou voltar algum dia aí com ela, numa live, a gente vai falar um pouco de ludicidade, que ludicidade não é só para criança, e a proposta desse workshop é isso, ampliar o leque de ludicidade de vocês, enquanto terapeutas, né? E dia 13 de junho, mais uma edição de terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes, né? 10 horas de aula, um mergulho, né? nessa leitura da TCC Infanto Juvenil. Muito bacana, né? E aguardo vocês na próxima live, na semana da TCC, e qualquer dúvida, né? Chamem a gente aí no Instagram, indicação de livros, etc. A gente está aí à disposição, buscando contribuir da melhor forma possível. Agradecer a Gustavo. Gustavo se despede.
Muito obrigado, pessoal, pela participação ativa de todos mais uma vez. É sempre muito bom contar com vocês, é sempre muito bom compartilhar, aprender junto, né? A gente sempre pensa nos cursos para isso, para que a gente possa integrar conhecimento, todo mundo aprender junto. Então, até semana que vem, estarei lá no Instagram, se vocês precisarem de alguma indicação de livro, como eu sinalizei, só é chamar lá, certo? Gratidão a todos. Tchau, tchau. O site é www.cursostcc.com.br, tá? Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, ou Gustavo. O site está no WhatsApp, ok? Mas está aqui, eu coloquei aqui embaixo, tá? Gratidão a todos, boa noite, fiquem com Deus, estudem as ondas da TCC, estudem, para que a gente tenha uma psicologia de qualidade e uma TCC sempre colocada no seu lugar de honra, que é o lugar que ela merece. Tá? Grande abraço. Gratidão, Gustavo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Isso aqui, gente. Fiquem com Deus.